com você, meu amigo, nossa querida Araci, que está aí na bancada também, Nivaldo, carinhosamente chamado de Araci também. Ele adora o apelido dele. Ele também fica com a bochecha vermelhinha a hora que ele ouve a gente chamando ele de Araci. Eu não fujo de aposta, não pipoco, não, viu? Eu não fico em cima do muro, não. Eu aposto e pode ter certeza aí que a gente vai brigar até o final. Sobre torcer por resultados aí, eu acho que a gente não tem que torcer por resultado nenhum, a gente tem que fazer com que o Vila faça a parte dele. Se o Vila fizer a parte dele, eu tenho convicção de que a gente vai alcançar os nossos objetivos. Não adianta a gente torcer por resultado, o Vila ficou aí 10 rodadas torcendo por resultado e não fazia a sua parte. Obviamente, por isso, parou na 9ª posição. Se o Vila fizer a sua parte, pode ter certeza que ele alcança o seu objetivo. Só para eu saber, Romário, Nivaldo, o próximo jogo do Atlético agora é com quem? Com o ABC de Natal. O Atlético joga com o ABC e o Vila Nova joga com o Tombense, lá em Tombos, no interior de Minas Gerais. Você com o ABC no Antônio Ascioli? É lá no Antônio Ascioli, ou seja, vai ganhar, né? O Vila joga na quinta-feira, o Atlético também na quinta-feira, dia 19. Perfeito. Então, Romário, qual é a conta que você faz? O Vila Nova vence esse time do Tombense, até porque já tem o nome de Tombo, e aí vai para o clássico com o Atlético no vida e morte, num jogo de 6 pontos, sei lá quantos pontos. E para você, o Vila ganhando da Tombense e ganhando do Atlético, ele entra no G4 e aí embala, Romário? Essa é a sua previsão? É isso que vocês têm falado com os jogadores e têm movimentado e principalmente dando a motivação a eles necessária? A gente precisa vencer os 2 próximos jogos para poder falar de acesso, né? Obviamente a gente precisa ganhar da Tombense fora de casa. A gente precisa muito ganhar o clássico do Atlético. Acho pouco provável que 2 equipes goianas subam, até pela quantidade de times ali em cima, então que torna o clássico no Oba essencial para nossa reta final aí. Se o Vila ganha os 2 próximos jogos, com certeza o Vila vai brigar até a última rodada para estar no G4. É um jogo de vida ou morte, tanto para a Vila quanto para o Atlético. E ganhando os 2 jogos seguidos aí, eu tenho convicção de que o Vila vai brigar até o final por esse acesso. O Vila ganhando, a gente está chegando aí a 57 pontos. Chegaria a 57 pontos, faltando aí 4 rodadas. Seriam 4 rodadas para mais 6 pontos, 6 ou 7 pontos aí que garantiriam o acesso. Essa é a conta que não só o Vila, mas as outras equipes fazem aí de 63, 64 pontos para o acesso. Perfeito. 12h16 aqui em Brasília, ao vivo, hora do Cajuru, pela Band News FM 90,7. Uma audiência que ninguém discute. Oferecimento FAC Unicampes, uma das 3 maiores faculdades do Brasil, a maior disparada de Goiás. E orgulho do Estado, nascida na Campininha, a nossa FAC Unicampes, exemplo que é de instituição de educação. Vamos ao assunto principal, então, de imediato, porque na sexta eu não tive a oportunidade de ouvir a opinião do Nivaldo Carvalho, Nivaldo preocupado com seu pai, que já saiu da UTI, graças a Deus, e conversei, dividi a hora do Cajuru com o Tim. O Tim é mais ou menos como você, Romário Policarpo, eu te conheço bem. O Tim é equilibrado, é mais sensato, não é doido igual o Cajuru. Doido no sentido assim, eu adoro briga, né? Então eu falei que essa posição do prefeito Rogério Cruz, agora, de fazer um acordo com o Vila Nova, com o Goiás e com o Atlético, perdoar a dívida, para mim, absurda, criminosa, indevida, de quase 70 milhões, 70, quase 70 milhões de ISS por 5 anos, ISS de 5 anos indevido, porque os times de futebol sem fins lucrativos, as igrejas, os estabelecimentos de ensino, os sindicatos, eles possuem a imunidade tributária, portanto, a equipe técnica da Prefeitura de Goiânia cometeu um erro gravíssimo
E todas as prefeituras que cometeram esse erro perderam, Mané, numa mola, perderam feio. Inclusive a do Rio de Janeiro, aqui falou ao vivo o advogado e hoje senador Carlos Portinho, que é considerado o melhor advogado esportivo do Brasil. Ele ganhou, a Prefeitura do Rio perdeu e os clubes não tiveram que pagar nada e nem tiveram que fazer acordo. O que propõe o Rogério Cruz é um acordo para perdoar essa dívida, vocês não pagam mais, não tem a dívida, mas em compensação vocês vão perder uma receita, porque as suas escolinhas, tanto Vila como Goiás e como o Atlético, não poderia mais cobrar das crianças. Aí o Tim Cajuru, nós temos que pensar nas crianças carentes, elas seriam beneficiadas. Eu falei, bom, eu entendo, concordo com essa sua posição, mas eu também tenho a minha. Eu penso que se os times goianos quiserem, e eu tenho até advogado aqui da Advocacia Geral do Senado, advogado competente entre os melhores do Brasil, se não for o melhor, que topa entrar nessa briga e ganha, como todos os outros advogados ganharam, sem precisar de fazer esse acordo. Mas se o acordo é mais rápido e se vocês, tanto você, Romário, como o Hugo, como o Edminho, como o Paulo Rogério, como o Adson, como o Valdivino Vieira, se vocês pensam que é melhor esse acordo, eu não vou ser o reizinho da parada, o Joãozinho da parada e brigar por causa disso. O que você pensa? Fique à vontade hoje. Qual realmente é a proposta do prefeito Rogério Cruz? Qual seria o tempo desse acordo? Porque você tem um tempo, não é ad eterno, né? A vida inteira o clube não vai ter mais a receita de escolinhas de futebol, né? Então, por favor, fique à vontade para que o ouvinte, nosso único patrão, nossa única Vossa Excelência, aqui na Band News FM, para todo o estado de Goiás e para um mundo de audiência, para que todos possam entender, irmão. Bom, vamos lá, Cajuru. Primeiro que eu concordo plenamente com o que você disse. E aí é até bom aproveitar aí sua audiência enorme para poder explicar o que de fato será feito. Vamos lá. Nós não faremos o encontro de contas das dívidas que nós entendemos que os clubes não têm. O ISS, ele é indevido. Ele é indevido. Então, esses valores de quase 70 milhões, eles serão reduzidos aí em 80% desse valor. O ISS que deve ser cobrado, ele é sobre a venda de ingressos, e sobre também a venda de sócio-torcedor. Esse sim, a prefeitura tem o direito de fazer a cobrança do ISS. E existe uma dívida realmente, de fato, sobre esses valores, como também existe uma dívida, de fato, sobre o IPTU e o ITU de algumas áreas da prefeitura, dos clubes que receberam a isenção após 2022, mas existe aí um débito passado ainda que foi criado, e a melhor forma de se resolver esse problema, a forma mais rápida, evitando a justiça, seria esse acordo feito através de lei. Então vamos lá, os clubes não vão pagar aquilo que é indevido. Na reunião, e aí eu quero parabenizar aí também a equipe da prefeitura que entendeu essa situação, o que foi conversado ali na minha presença, que foi proposto ali aos clubes, é que eles apresentem os argumentos, e eles são inúmeros, eles são vários, eu já citei alguns aqui, inclusive no ar, para que seja cobrado e recalculado essa dívida do ISS, porque não é esse o valor da dívida. Hoje eles cobram sobre todas as receitas dos clubes, né? O que foi colocado lá também, Cajuru, é que já existe a contrapartida dos clubes em relação a vagas de escolinha. Elas já existem. Vila Nova, Goiás e Atlético já fazem a utilização aí desse cadastro social para crianças que não têm condição de arcarem aí com os custos de treino. O que a gente argumentou, e eu usei também como argumento, é o seguinte: ora, é muito bonito por parte da prefeitura querer cobrar de forma indevida e colocar os clubes para pagar algo que não é obrigação dos clubes. Obviamente, a parte social e a parte esportiva é uma obrigação do poder público. Então, o que a gente disse foi o seguinte: ora, então vamos fazer o seguinte, já que vocês estão cobrando da gente o que não deve, então a gente também tem o direito de cobrar de vocês o que é obrigação de vocês fazerem, que é essas vagas de escolinha. Então, se você pegar aí hoje Vila, Atlético e Goiás,
eu acredito que já tenho aí, sei lá, 500, 600 alunos aí que não pagam essa mensalidade, e que é tudo por conta dos clubes. Inclusive, muitos clubes aí arcam até com moradias desses atletas, né? Existem, por exemplo, também diversas ações que a Prefeitura de Goiânia faz dentro dos clubes de futebol, como, por exemplo, campanhas educativas, campanhas publicitárias, campanhas de vacinação, que em todos os lugares onde a Prefeitura de Goiânia vai fazer, ela paga um grande valor para que possa fazer essas campanhas. Já os clubes de futebol, a vida inteira, abriram as portas para a Prefeitura de Goiânia para fazerem de graça. O que a gente colocou é o seguinte, então também os clubes de futebol vão cobrar agora para que isso também seja feito. Já que estão cobrando algo que a gente entende que é incorreto, a gente também se coloca na posição também de cobrar à Prefeitura aquilo que é correto e que só a gente aqui é que não cobra. Então esse valor altíssimo, ele vai ser reduzido, ele vai ser revisto, e na verdade eu acho que saiu bom para os dois lados. Eu, como eu disse aqui, e eu não falto com a verdade, você me conhece bem, eu tenho que agradecer também ao prefeito Rogério Cruz, que se empenhou para resolver o problema desde que ele entendeu que esse problema existia. Né? Ele entendeu que o problema existia e quis dar uma solução. Acho que a solução é boa para os clubes, acho que a solução é boa para a prefeitura, e os dois lados ganham. Mas volto a dizer, o ISS indevido, hoje ele é cobrado em cima de 8 itens. Os clubes, como você mesmo já disse aí, eles têm o dever de pagar apenas em cima de 2 itens e não de 8, como a prefeitura cobra hoje. Então isso será revista, essa dívida será revista antes do encontro de contas. Bom, um esclarecimento bem feito que eu ainda não tinha. Quem ouviu a Hora do Cajuru na sexta-feira não era bem assim. Então eu queria pedir primeiro para a Ana Lívia. A Ana Lívia está próxima de você, chefe, Nivaldo? Aqui, Cajuru. Tá por aqui. Tá. Aninha, seria possível você, depois da pergunta que o Nivaldo vai fazer ao Romário Policarpo, ao vivo conosco aqui na Band News com exclusividade, aqueles 2 áudios que na sexta-feira o prefeito Rogério Cruz enviou a mim? Sim, é possível. Então tá, então depois da pergunta do Nivaldo eu quero colocar, porque tem uma posição dele aí que não tá batendo, que é bom o Nivaldo ouvir, e principalmente o Romário Policarpo ouvir, porque foi ele, né, o piloto de todo esse acordo, de toda essa articulação. Nivaldo Carvalho, é com você, o nosso querido Romário Policarpo, ao seu dispor aqui ao vivo, nessa entrevista importantíssima e exclusiva, até porque a briga foi só da Band News FM, nenhum outro veículo de comunicação de Goiás entrou nessa briga e sequer se preocupou com uma dívida de quase 70 milhões, né, que levaria os 3 times a uma situação financeira trágica, e por incrível que pareça, o restante da imprensa ignorou e tipo assim, dane-se Vila Nova, dane-se Goiás, dane-se Atlético, e só nós aqui com as feras do esporte e aqui dentro da Hora do Cajuru compramos prazerosamente essa briga, Nivaldo. Obrigado, Cajuru. Ô, Romário, tem uma situação específica que é exatamente do Vila Nova. A escolinha do Vila é terceirizada. É lógico que não é muito da sua área de discussão, porque é uma questão mais interna do Vila Nova, mas você tem muita influência no Vila. Como que ficaria essa parceria, vamos assim dizer, entre a Prefeitura e o Vila, considerando que a escolinha do Vila Nova é terceirizada para uma empresa aí, me parece que é do Faustinho, se não me engano. Bom, primeiro o Vila continua com porcentagem dessa escolinha, né? O Vila Nova recebe ativos dessa escolinha, obviamente você fazendo um abatimento aí e você tem direito a vagas lá dentro para poder se utilizar. Mas fora isso, o Vila ainda conta com categorias de base. As categorias de base do Vila continuam fazendo parte do Vila Nova. E dentro dessas categorias de base, nós temos diversos jovens aí que são assistidos pelo Vila Nova e que entrariam também, assim como o Vila, o Goiás também tem, o Atlético também tem, diversos outros também tem. E o Vila também, obviamente, vai tá propenso aí, eu já conversei isso com o Hugo. Caso precise de mais vagas, o Vila pode sim montar
uma estrutura à parte ali dentro do CT do Santa Genoveva, contratar ali alguns profissionais para aumentar aí a quantidade de vagas para atender essa demanda, né? Então isso não vai ser problema para o Vila Nova, acho que também não vai ser problema para os outros clubes. Perfeito. Bom, então agora, Nivaldo, me permita, para o Romário Policarpo ouvir com exclusividade aqui na Band News FM, esses 2 áudios enviados rápidos a mim pelo prefeito Rogério Cruz na sexta-feira, porque eu posso estar enganado aqui, eu não sou o dono da verdade. E de repente eu me equivoquei, mas há algo que parece que entre o que ele falou e entre o que o Romário falou, porque o Romário conversou com ele e falou de todo o acordo e falou da posição dos times em relação aos 2 únicos itens entre os 8 cobrados, só 2 são justos e devem ser acordados de alguma forma que também os clubes possam pagar e a prefeitura tem toda a chance de parcelar e de facilitar essas únicas 2 dívidas. As outras, direitos de transmissão de televisão, patrocínios de camisas de futebol, aí não dá, aí não tem cabimento, pelo amor de Deus. Então ouçam, por favor, e principalmente presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Goiânia, e exemplar Romário Policarpo, e homem forte do Vila Nova, com Hugo, enfim, com toda a nação colorada, o que o prefeito falou para mim e o que você acha que ele está enganado ou que ele está se posicionando mal? Vamos ouvir, manda pro ar. Sim, meu senador, beleza? Deus te abençoe, meu irmão, grandemente. É como eu tinha lhe dito naquele dia, nós já tínhamos feito um estudo desde o ano passado para que pudéssemos fazer esse levantamento. Estávamos em conversação, as conversas pararam um pouco, porque só conseguimos reunir um advogado. Nós queremos reunir os 3 advogados de cada clube, os 3 dos clubes juntos. Não estávamos conseguindo. Depois daquela matéria, que foi meia que inverídica, eu digo inverídica porque nós conseguimos falar com um advogado e 2 não. Então nós temos que tratar o mesmo assunto com os 3. Mas isso é o que já estava no nosso plano desde o ano passado. Então realmente o nosso projeto é esse, perdoar as dívidas, entre aspas, né? Fazer uma permuta das dívidas dele com as nossas crianças de escola. Fazer tipo um terceiro turno. Né? Esse é o nosso projeto e com certeza vai dar certo, viu? Para sua alegria, meu irmão. Para nossa. Abraço. Pode continuar, o segundo áudio. O tempo será determinado pelo valor, né? Aí, de acordo com o valor, vamos ver quanto custa. É o que o levantamento está fazendo agora. Quanto custa uma criança de 8 anos, quanto custa uma criança de 12 anos para o clube, quanto custa uma criança de 15 anos, 14, 15 anos, para poder fazer, então, o acerto, o balanço e vermos quantas crianças o clube pode pegar, né? Criança de 8 anos tem um valor, custa tanto para o clube, criança de 10, 12 anos é outro valor, né? Então esse levantamento está sendo feito agora. Mas com certeza já deu certo, meu irmão. Tá bom? Logo que tiver tudo essa parte concluída, eu peço para te informar, eu te informo para você anunciar. Um beijo no coração, fica com Deus. 12h32, agora aqui em Brasília ao vivo. Ouvimos então na sexta-feira o que mandou em áudio para o meu zap o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Obrigado ao Moisés, o top do áudio, a melhor produtora do rádio brasileiro, a Ana Lívia, com a palavra Romário Policarpo. Para você, houve algum equívoco, houve algum erro nessa fala, nessa interpretação do prefeito Rogério Cruz, diferentemente do que você apresentou aqui em primeira mão sobre como está sendo planejado e acordado tudo? Então, na verdade, ele está correto. Ele não entra na questão de se debater os valores, né? Até porque o valor ele existe, né? A gente questiona aqui a cobrança de 6 pontos, 6 itens. Mas fora do ISS, existe uma dívida de IPTU e ITU dos clubes também, que essa não se discute, ela existe mesmo, ela é devida. Tanto que o prefeito Rogério Cruz ele deu a isenção para frente e o que ficou para trás ficou para ser debatido. Então, na verdade, ele está correto, vai se ter o valor
de qual é o custo para as crianças, né? E não só esse custo de vagas de escolinha, porque também tem outras formas do encontro de contas também que será feito, que é através de publicidade que os clubes também têm, como é feito em outros estados, por exemplo, né? E também será visto a questão dos valores que de fato cada clube deve. Os valores hoje precisos, Cajuru, que cada clube deve, eles são apenas referentes ao IPTU e o ITU. Esses valores eles não se discutem, né? Agora o que se discute é o valor do ISS, esse será discutido e esse será revisto também pela prefeitura para posteriormente fazer esse encontro de contas aí. Então, na verdade, ele não trouxe detalhadamente, como eu te trouxe agora, explicando quais serão as formas e os mecanismos desses encontros de conta, mas ele está correto aí que vai haver esse cálculo tanto das contas da prefeitura quanto das contas dos clubes para se chegar nesse denominador comum. Inclusive, foi uma ideia proposta na reunião, um grupo de trabalho que vai envolver um membro de cada clube e 3 técnicos da Prefeitura de Goiânia. Esse será um comitê que será com duração de mandato de 4 anos. Esse comitê ele vai se reunir mensalmente após a criação dele, para que todos os pontos divergentes de cobranças da Prefeitura de Goiânia e dos clubes de futebol, isso é algo histórico, inclusive, isso não existe em lugar nenhum do país, foi uma ideia que a gente colocou dentro da reunião, que tudo aquilo que seja litigioso entre clube de futebol e Prefeitura de Goiânia seja debatido exclusivamente nesse grupo. Será um grupo que será composto por 6 membros, um de cada clube, 3 técnicos da Prefeitura, com duração de 4 anos, será um mandato, até para que esse litígio que aconteceu aí agora recentemente nunca mais volte a acontecer, porque esse grupo terá autonomia de resolver os problemas lá internos. Perfeito. Nivaldo Carvalho, a última pergunta com você, para a gente liberar o Romário Policarpo. Eu tenho que ir lá para o Ministério da Economia, 13h, o encontro com o ministro Haddad, sobre a questão de Anápolis, que está perdendo, infelizmente, mas não vai perder. Vamos parar essa briga, como fomos para os Correios, a Delegacia de Receita Federal. Com você, Nivaldo Carvalho, e depois vamos para o último assunto da Hora do Cajuru ao vivo, que é o jogo do Goiás contra o São Paulo e o momento que o Goiás vive treinando e se preparando e, é claro, arrumando o ataque. O resto tá tudo bem. Se não arrumar o ataque, aí nós vamos ter um ataque cardíaco. Ô, Romário, você teve que tomar uma medida um pouco dura, né? Há 2 semanas, foi aquela questão de travar a pauta na prefeitura por conta desse assunto. Isso, de alguma forma, acaba gerando um pouquinho de desgaste, dependendo de como se age, né? Mas foi preciso você usar esta medida ou essa negociação a partir disso foi fácil e se chegou a esse acordo que acabou sendo bom para todo mundo, sem muito desgaste, tanto de sua parte como presidente da Câmara e para o prefeito, como prefeito de Goiânia? Bom, eu primeiro quero deixar bem claro, Nivaldo, eu não sou funcionário de prefeitura, eu não sou funcionário de governo, eu sou funcionário do povo, né? O povo que me elegeu, boa parte desses eleitores ligados aí ao futebol, e eu tenho obrigação de tratar as pautas do futebol com honestidade e seriedade. Após ser travada a pauta, é que entenderam a gravidade da sacanagem que estavam fazendo com os clubes. Então foi necessário mesmo que travasse a pauta para evitar uma sacanagem que estavam sendo feitas com os clubes de futebol. Mas posterior a isso, obviamente, o prefeito Rogério Cruz ficou sabendo, ele entendeu a posição e disse que o problema necessitava ser resolvido. E aí eu quero até enfatizar aqui uma coisa que mostra o tamanho do amadurecimento do futebol goiano. Eu sou dirigente do Vila Nova e fui nomeado pelos 3 clubes da capital, obviamente pelo Vila, Goiás e Atlético, para resolver um problema que era incomum. Isso, vocês que estão aí no futebol há muito tempo, o Nivaldo já não tem mais nem cabelo na cabeça, até o cabelo branco dele já caiu, né? Não tem mais nem cabelo. Ele sabe do que eu estou dizendo, isso era algo que há anos atrás era inimaginável.
com que algum dos 3 clubes tivessem um representante de um único clube tratando um assunto tão importante como esse dos 3 clubes de futebol. Então tem mostrado o amadurecimento dos 3 clubes. A gente tem brigas aí que acontecem, mas que são relacionadas ao campo de futebol, mas de um modo geral os 3 clubes estão muito maduros para resolver os problemas aí externos que volta e meia assombram os 3 clubes da capital. Então isso mostra um amadurecimento muito grande desses 3 grandes clubes aqui da nossa cidade. Parabéns pelo seu poder de articulação, que eu conheço muito bem, pois vivemos 2 anos juntos na Câmara Municipal de Goiânia, e por estar à frente, os clubes, tanto o Goiás como o Atlético, acertaram em cheio em deixar você com essa missão, para mim costumeira, para mim já esperada. Um grande abraço, bom almoço e muitíssimo obrigado por essa entrevista exclusiva, esclarecedora e definitiva, Romário Policarpo. Muito obrigado, Cajuru. Prazer falar com você, meu amigo. Como eu disse, os 2 anos que a gente passou junto fez uma amizade muito grande acontecer. E que bom que o estado de Goiás tem um senador da sua envergadura. Sei que você não gosta de falar de política no seu programa esportivo, mas eu, todas as vezes que tiver a oportunidade de falar para muita gente, quero dizer o senador gigante e extremamente importante que você é para o nosso estado, na minha humilde opinião, mas eu acho que ela vale um pouco, o maior senador que esse estado já teve. Então, parabéns pelo seu caráter, pela sua honestidade e, principalmente, parabéns por escolher representar o povo goiano. Prazer falar contigo, amigo. Bom, prazer é meu. Romário, só rapidinho, eu esqueci de passar uma notícia para você, já que você falou em política. Primeiro, muito obrigado pelas suas palavras. Ouvir de você que eu sou o maior senador da história de Goiás é um troféu para mim. Amanhã, 5h30 da tarde, eu tenho uma audiência com o ministro do Esporte, o Fufuca. Lá vou tratar de vários assuntos com ele. Eu tenho certeza que o Edminho no Goiás concorda, o Paulo Rogério, o Valdivino no Atlético, o Watson, que você também fosse o piloto dos 3 times, para até amanhã você me apresentar. Você pode me mandar por zap, do jeito que você quiser, por ofício, o que você pensa do Ministério do Esporte, o que ele pode fazer para o futebol goiano, em relação ao estádio Serra Dourada, a reforma, ou em relação a uma outra reivindicação, o que você puder, até amanhã à tarde, é só às 5h30, a minha audiência de 1 hora com o ministro do Esporte, eu queria entregar nas mãos dele e de sua equipe, o que o futebol goiano pede a ele como ministro do Esporte do governo Lula e o que eu, vice-líder do Lula e líder do Alckmin, também estou pedindo para ele. Pode ser assim, combinado? Combinado, meu amigo. Amanhã estará na sua mão antes da hora do almoço. Combinadíssimo. Obrigado mais uma vez por fazer tanto pelo nosso estado e pelos nossos clubes de futebol. Obrigado, de coração. Que Deus possa continuar te abençoando. Ele te abençoa todos os dias, mas caras igual você merecem que a gente acorde todo dia cedo na hora de dobrar o joelho e peça para que Deus te proteja sempre. Muito obrigado, meu amigo. Estará na sua mão. É recíproco. Penso exatamente o mesmo e te espero. Eu sei que você tem palavra. Então, tá vendo, Nivaldo? Finalmente eu vou